Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 13 de fevereiro e eu gostaria de ler com vocês em Efésios, capítulo 4, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo, então, estava dizendo aqui que o alvo dos dons do Espírito Santo, ou seja, dos carismas do cariz, né, o dom aqui vem, então, da graça. O objetivo desses dons é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço. Ministério aqui é serviço. E isso vai, então, favorizar a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, todos os dons que Deus nos dá na sua graça servem para o serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Não serve para promover a sua igreja local, nem para promover o seu dito ministério, porque se você tem um ministério, então você é escravo de Cristo, servo de Cristo. Não serve para nada disso, serve simplesmente para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para o treinamento, para o crescimento dos santos, para que eles possam servir ainda mais. E isso vai favorizar, então, a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo vai se tornar maduro. O grande problema nas igrejas é que, de muitas igrejas, que seja no Brasil, na África, aqui na Europa, no mundo todo, é que as pessoas esquecem que tudo isso que Deus nos deu serve para a edificação do corpo, não para que alguém, o ministério de alguém, seja colocado no pedestal. As escrituras são claras, nós é que somos tão egoístas e queremos utilizar os presentes de Deus para para patrocinar, para fazer propaganda dos nossos desejos, que são, na verdade, desejos carnais, que não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo. E eu gostaria então de ler com vocês dois outros textos de Paulo que, na verdade, formam um único texto, como vocês vão ver. O capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, é um capítulo extremamente conhecido de pessoas que defendem com a alma a questão dos dons do Espírito Santo na igreja. Nós não temos tempo de ler todo o capítulo 12, mas eu gostaria então de começar no verso 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai os melhores dons. Como assim os melhores dons? Os melhores dons que servem à edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço. Esses seriam os melhores dons. São os dons que proporcionam isso. Aqui ele vai falar, nesse final do capítulo 12, ele está dizendo que todo mundo não é profeta, todo mundo não é doutor, todo mundo não opera milagre, todo mundo não tem o dom de curar. Nem todo mundo fala diversas línguas. Se há um dom que é extremamente, que não se conhece, que não é utilizado como devia, esse dom aqui de outras línguas. Muitos dizem, confundem o que Paulo está dizendo aqui com o que aconteceu em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 está escrito no texto que as pessoas que estavam ouvindo o povo da Galileia falar nas línguas existentes no Império Romano na época e que estavam presentes ali na festa de Pentecostes em Jerusalém naquele ano, naquela festa. Ou seja, aquelas pessoas estavam falando em latim, estavam falando nas línguas faladas no norte da África, nas línguas da Ásia Menor, estavam falando em outras línguas, que a língua que eles falavam, que era a língua que eles tinham aprendido na Mesopotâmia, ou seja, o aramaico. Eles não estavam falando em aramaico, estavam falando na língua das regiões de onde aquele pessoal, aqueles judeus vinham. É uma confusão muito grande. E outros dizem que quando você fala em línguas, você fala uma língua dos anjos. Agora é interessante que esse texto foi cortado e você fala, 1 Coríntios 12 fala dos dons.
Já o capítulo 13 fala de outra coisa. Mas, na verdade, 12 e 13 formavam um único texto. E Paulo está dizendo, eu vou vos mostrar um caminho mais excelente, ponto. Aí a gente fica querendo saber que caminho mais excelente é esse. Porque ele não está falando aqui. E o capítulo 13, a gente sabe, fala sobre outra coisa. Na verdade, o capítulo 12 e o capítulo 13 falam da mesma coisa, porque esses capítulos não existiam no texto original. Eles foram acrescentados aqui na Europa, pelos ingleses, e os versos pelos franceses. Não existia antes. Então, qual é essa obra, esse caminho mais excelente? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens ou dos anjos, como eu expliquei, a língua de Pentecostes ou a língua do capítulo 12. Mas se eu não tivesse o amor divino, ou seja, o ágape, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Se lembrou de alguma coisa do seu passado? Muito barulho. Tudo isso sem o amor de Deus é barulho. E você sabe muito bem que barulho, a única coisa que barulho faz é de perturbar. Você fica perturbado quando ouve um barulho. Música não é barulho, é música. Aqui ele não está falando de música, está falando de barulho. Ou seja, alguém batendo no metal sem estar fazendo música, simples fazendo barulho. Todos esses dons, sem o amor de Deus, é barulho. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que o alvo dos dons é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Barulho não promove aperfeiçoamento. Barulho só irrita. E quando a minha vida é cheia de barulho, o mundo não me suporta, ninguém me suporta. Porque tudo que sai da minha boca é só barulho. Não tendo amor, é só barulho. Podem tentar me apedrejar, eu moro longe dessa. Não vou deixar o meu endereço aqui. Continuamos então nesse texto, verso 2 do capítulo 13, e que ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor divino, nada seria. Ou seja, eu não seria ninguém. Tenho muito poder, posso fazer, eu digo, tem uma montanha aqui perto do mar, que o pessoal chama de Montanha Sagrada dos Bascos, que se chama La Runa. Em janeiro ela estava coberta de neve, ficou muito lindo. A visão que se tem da montanha do mar é muito linda, porque ela fica perto do mar, coberta de montanha. Então eu falo para essa Runa, vai para dentro do Golfo de Gasconha, do Oceano Atlântico. E ela vai para dentro do Oceano Atlântico. Uau, o pessoal vai aplaudir de pé, vão tirar foto, colocar no Instagram, no Facebook, enviar mensagem no Signal, porque parece que o WhatsApp é do diabo, então manda no Signal, manda para o mundo todo. Se eu não tiver o amor de Deus, essa ação não é nada e eu não sou ninguém. Coisa séria. Ele termina dizendo, não termina, né, mas continua, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, porque um dos dons da lista de dons é a misericórdia, serviço misericórdia, essa expressão de bondade. Eu sou uma pessoa extremamente boa, mas não tenho o amor divino no meu coração. O que ele está dizendo aqui? Nada disso me aproveitaria. Eu posso até ser um mártir, entregar a minha vida por uma causa, matar um monte de criança inocente por uma causa religiosa. Isso não me servirá para nada, porque se eu não tiver o amor divino, isso tudo não serve para nada. Percebe que o caminho mais excelente aqui é o amor de Deus. E a única forma de você receber o amor de Deus é através do nascimento do alto. Porque quando você nasce do alto ou nasce de Deus, nasce do novo, o Espírito Santo vem no seu coração e enche o seu coração do amor de Deus. E você pode dizer, aleluia, glória a Deus e que Deus te abençoe.